Bom dia a todos. Pontualmente às 9 horas da manhã, vamos fazer a nossa leitura de início de trabalho do livro Agenda Cristã, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. É um livro de leituras rápidas que nos auxiliam no nosso dia a dia. Tem algum recadinho? Hoje só o pessoal foi visitar outra casa lá em Itu, né? Então a casa vai estar um pouco desfalcada de trabalhadores. Ibiúna. Então hoje a gente vai ter um pouquinho menos de carinhas conhecidas aí, tá bom? E a leitura é 49, ajude a você mesmo. Não ambicione do seu vizinho, senão os dons excelentes que lhes exornam o espírito. Não permita que os dissabores governem o leme do seu destino. Não entregue o templo da sua memória às más impressões. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto de sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Não se prenda ao mal. No entanto, não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que foram atingidos pelo mal. Não apague o archote da fé em seus dias claros, para que não falte a luz a você nos dias escuros. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida mais tarde lhe abra o santuário da sabedoria. Não lhe falte o tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom. Não ouvide que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. Então, nesse momento, quem quiser fechar os olhos, fechem. Quem quiser ficar com os olhos abertos, mas é um momento íntimo de cada um, onde vamos conversar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. E pedimos, na categoria de espíritos ainda em elevação, pedimos a Deus, a Jesus, que nos envolva com muito amor, com muita paz, com muita luz, que possamos hoje receber as informações necessárias para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, que essas mensagens de hoje, que a palestra de hoje, possam entrar dentro de nós e principalmente colocá-la em prática no nosso dia a dia. Que os espíritos amigos aqui presentes, nossos guias espirituais, possam envolver o nosso irmão Fernando, que irá fazer a explanação, que ele possa falar através dos conhecimentos dele, mas também inspirado e intuído pela espiritualidade maior, para trazer as informações do dia de hoje da melhor forma possível. Que assim seja, graças a Deus. Fernando, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, que possamos receber do mais alto aquilo que merecemos, aquilo que precisamos, e que possamos sair daqui um pouquinho melhores de quando é que chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Quando o nosso irmão fez a leitura, num dos trechos da Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, numa das frases fala que a gente não pode fugir daquilo que é nosso. Ele não fala que a gente não pode fugir daquilo que é nosso. Olha como cai certinho no capítulo de hoje, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: bem-aventurados os aflitos, a justiça das aflições. Então, tudo que nós estamos recebendo no dia de hoje é nosso. Absolutamente tudo. Mas antes de começar a explanação, a pergunta que sempre a gente deve fazer: Deus é justo? Deus é bom? Depende do ponto de vista. Tudo depende do ponto de vista. Eu, Fernando, acho que Deus é justo, bom, maravilhoso, super correto em tudo aquilo que faz. Mas se você perguntar para o pai que acaba perdendo o filho naquele momento, em tenra idade, pergunta: Deus é justo? Ele vai falar que não. Só se ele tiver a fé muito aflorada e ponderar, ele vai falar, dependendo daquilo que ele acredita, claro, ele vai falar que sim.
mas na grande maioria das vezes, nos momentos mais turbulentos da vida, quando nos é questionado da justiça, das aflições ou da justiça de Deus, a gente dá uma titubeada. A gente pensa se realmente aquilo é nosso, se realmente eu mereço tudo aquilo. Então, quando a gente estuda um pouquinho mais sobre a doutrina espírita e enxerga sob uma nova ótica, clara, simples, palpável, sobre o poder de Deus, sobre as leis de Deus, a gente começa a entender o nosso sofrimento, o bem sofrer ou o mal sofrer, daquilo que a gente está passando de uma maneira diferente, né? Antes de vir para cá, perdão, de manhã eu estava pensando no tema do Evangelho e veio uma precezinha que eu escutei há muito tempo atrás da casa que eu frequentava lá em Vargem Grande, que ela cabe no dia de hoje porque ela fala de algumas coisas que o Evangelho vai tratar. Ela começa assim: Deus, incitador, girador e movimentador. Então ele fala que Deus está fazendo tudo, resumindo. Incitador, girador e movimentador de todas as partículas desse planeta depurador. De tudo, desde as coisinhas pequenas. Falando que a Terra é um planeta depurador, onde o nosso espírito vai passar e vai aprender, sofrendo bem ou sofrendo mal, aceitando o encargo ou não, mas tendo a certeza do que foi dito na leitura, que tudo é nosso. Então, desse planeta depurador, sabemos, Pai, que as vossas leis são benéficas e imutáveis. Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos as leis de Deus. E as leis são iguais para todos, elas não mudam, elas não mudam. Então, tanto aquele que está aqui em Jandira, ou em Vargem Grande, ou em Taubaté, todos estão sujeitos à mesma lei, conforme o caminho que vai escolhendo, o nosso livre-arbítrio. Então eu estou sujeito às leis de Deus, conforme a minha consciência, a minha cultura, a maneira que eu estou aprendendo, trazendo para mim a lição, ou deixando a lição de lado, praticando a caridade, o amor, né? Vivendo da melhor maneira possível, ou escolhendo os caminhos equivocados. Então, desse planeta depurador, sabemos que as vossas leis são benéficas e imutáveis, e que tudo a elas estamos sujeitos. Sabemos também, Senhor, que é do sofrimento derivado das lutas diárias que o nosso espírito se depura, chegando mais depressa ao ponto de origem. E certo da vossa misericórdia, do vosso infinito amor, que aqui nos encontramos reunidos em teu nome. Então olha o que a prece fala para nós. Fala de como nós estamos lidando com as situações, mostrando a consciência que Deus dá para todos de igual maneira, e nós, conforme a nossa necessidade, vamos lidando, aprendendo e voltando ao ponto de origem, que é a pátria espiritual. Aqui é uma passagem, como diz, é um planeta depurador. É um planeta escola. Só que a escola, por comparação, a gente sabe que nem sempre é fácil o aprendizado. Quando eu estudava, eu tinha muita dificuldade com as exatas. Eu era muito ruim em matemática. Muito ruim mesmo. Eu não conseguia decorar aquelas lições, né? As fórmulas. E eu tinha que realmente me dedicar muito mais. As coisas que eram mais fáceis para mim, a área de humanas, eu tirava de letra. Mas a parte das exatas, eu tinha muito mais dificuldade. Aí, por comparação, nesse planeta escola depurador, para as coisas mais difíceis, a gente tem que lidar muito mais. Eu tenho que saber perdoar muito mais. Eu sei ser amoroso com algumas pessoas, mas o perdão para com outras é mais difícil. Onde eu tenho que trabalhar mais? Eu tenho que melhorar para perdoar, entender o outro, me colocar no lugar do outro. Então, a escola, o planeta depurador, ele vai nos fazer viver de maneira diferente, olhar de maneira diferente, experimentar e experienciar de maneira diferente, para que assim nós, entendendo, compreendendo, a gente consiga passar da melhor maneira possível.
Tem uma frasezinha do Mário Quintana que fala mais ou menos assim: a todos aqueles que atravancam meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Olha que ele fala: a todos aqueles que atrapalham o meu caminho, vou passar, vou passar. Eu passarinho, mais leve, mais solto. Por quê? Depende da minha visão. Depende da minha visão. Né? Eu conheço a doutrina espírita há muito tempo. Eu estou com 50 anos. A primeira vez que eu fui numa casa espírita eu tinha acho que uns 18, 19 anos. Então faz um bom tempo. E mesmo assim, para algumas coisas eu tenho algumas dificuldades de entendimento. Quando meu pai desencarnou, para mim foi um sofrimento muito grande. Faz 17 anos que ele desencarnou. Foi muito grande. A doutrina espírita me ajudou com toda certeza, sem sombra de dúvida. A proximidade com os espíritos da casa que eu frequento me trouxeram paz, calma, serenidade, mas foi difícil. Foi difícil. Não é porque nós conhecemos a doutrina espírita é que a gente não vai sofrer. Mas o sofrimento vai ser diferente. O entendimento tende a trazer para nós uma paz, uma calma, uma serenidade. Serenidade. A doutrina espírita fala para nós da resignação. Resignar é você aceitar o seu cargo. Tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que fala obediência e resignação. Obediência, obedecer às leis de Deus. Resignação é aceitar essas leis, trabalhar com cada uma delas para que a gente não sofra tanto na nossa escala evolutiva, nesse planeta escola ou nesse planeta depurador, como assim dizer. Então, a maneira que a gente vai enxergar e trabalhar com as coisas vai ser diferente. Então, a doutrina espírita, para mim, me trouxe paz. Porque se naquele momento que meu pai desencarnasse, porque era um cara maravilhoso, meu pai era demais. E se perguntasse, Deus é justo? Eu ia falar que não. Como tira um cara tão legal do convívio familiar, que era a base para todos, dentro de casa e para outros também fora, que tinha como referência a sua paz, a sua serenidade, a sua alegria. Então, a gente tem que entender, ou tem que tentar entender um pouquinho e trazer para nós o que é a doutrina espírita e permear a nossa vida, porque a gente começa a enxergar de maneira mais serena, as coisas. E se a gente não tiver essa predisposição para analisar, parar para pensar, a gente sofre à toa. E a gente acha que o nosso fardo, que o nosso encargo é muito maior do que do outro. E se a gente faz a comparação, por que não comparar assim? Como que a outra pessoa conseguiu passar por tal coisa de uma maneira mais leve? Ela passarinhou, né? O irmão também falou para nós aqui na leitura de preparação que a gente tem que se apegar no exemplo do outro daquilo que é bom. Não ficar apontando aquilo que é ruim. Se a gente tem aquilo como um bom exemplo de vitória, de conquista, de trazer a paz, a calma, a serenidade ao coração para os momentos de dificuldade, a gente tem que se fazer valer desse conhecimento. Não é ficar olhando a vida do outro, senão vira fofoca. Tudo bem que não, aqui Jandira ninguém gosta de fofoca, é só lá em Vargem Grande, no Vida e Luz. Tá? Tô brincando. Mas os bons exemplos da vida devem ser aproveitados. A literatura espírita mostra para nós vários exemplos de como lidar com as aflições, de como lidar com as situações. Então, o capítulo que fala bem-aventurados os aflitos, que fala da justiça das aflições, o que é a aflição? É a angústia, é o destempero, né? É o querer resolver. Então, tem vários significados e sinônimos de aflição. Então, elas podem ser palpáveis, realmente, de ser aflitivo, né? Ou não. Então, se a gente pensar na aflição, hoje, o que me está trazendo aflição? A aflição é pensar assim, bom, o que eu vou ter que fazer para o almoço? Eu tenho que pensar, porque eu vou receber visita lá em casa. Eu não vou fazer, é um exemplo, só não vou fazer almoço não, quero fazer minha mãe, tá? Eu vou fazer almoço. O que eu vou fazer? Não, mas lá em casa eu tenho 1 quilo de feijão, vai 10 pessoas. Nossa, porque aquele cara que vai, ele come muito, acho que não vai dar. Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Eu faço um pouco mais de macarrão ou invisto mais na água? O que eu faço? Olha só, uma coisa simples. Daquele que vai visitar o doente. Será que eu vou chegar lá? Ele vai estar bem? Será que ele vai me reconhecer? Eu vou ao velório.
Será que eu vou ter palavra de conforto para consolar aquela minha amiga que perdeu o ente querido? Então olha só, as aflições são as mais variadas possíveis, conforme a necessidade do espírito. E se nós estamos lidando com a situação, como que estamos lidando com ela? Aí o capítulo fala, bem-aventurado. Aquele que consegue lidar com a situação, ele vai ser um bem-aventurado. E Jesus, né, ele promete para nós, através de todo o seu ensino, que se a gente passar pelas coisas com uma certa calma, serenidade, a gente recebe o título de bem-aventurado. Então, olha só, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele fala assim para nós. Allan Kardec coloca bem-aventurados no capítulo 5. Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo, tá? E sempre a gente faz a brincadeira. Quem já ouviu, fica quieto e finge que é a primeira vez e faz cara de espanto, tá? Tinha uma senhora que frequentava o Vida, ela falava assim, toda vez que eu vou no Vida, toda vez é o mesmo capítulo. Ela ia de tempos em tempos, não ia com uma certa frequência, né? E falava assim, toda vez é o mesmo capítulo, bem-aventurados os aflitos. Eu não aguento mais, nunca muda, nunca muda. Aí passou um tempão. Esse tempão, anos, a nossa casa tem 20 e tantos anos, aí uma vez ela falou assim, você acredita que toda vez que eu vinha, eu escutava a mesma coisa? Porque ela vinha de tempos em tempos, não semanalmente. E ela falou assim, e todas as vezes, ela falou assim, hoje eu consigo perceber que todas as vezes aquilo serviu para mim? Aquilo serviu para mim? Então eu falei assim, o Evangelho serve para nós todos os dias, mas nem sempre a gente está receptivo, nem sempre a gente está disposto. Né? Aí outra vez, né, eu vi também dizer assim, eu venho aqui no centro para bater cartão, porque para mim não faz diferença nenhuma, não faz diferença nenhuma. Vim para bater cartão, ela falou. Aí uma vez ela chegou atrasada e falou assim, vim bater cartão hoje de novo, mas eu vou tomar só o passe. Ela tomou o passe e foi embora. As aflições do dia que trazem para nós as atribulações, ela foi embora. Na outra semana que ela foi bater o cartão, antes de tomar o passe, ela me chamou de lado e falou assim, olha, eu senti muita falta do Evangelho. Muita falta do Evangelho. Eu falei assim, então o seu bater cartão é o Evangelho, não é o passe. Porque o passe você tomou, não tomou? Ela falou, tomei. Fez a prece? Eu fiz, claro que eu fiz. Sentiu falta do Evangelho? Senti. Então olha só a importância do Evangelho. A gente sabe que todo o tratamento que acontece, o desligamento das influências que não são boas, as ligações boas, elas se fazem durante o Evangelho. O complemento é o passe. O complemento é o passe. A reforma, a transformação, ela acontece durante o Evangelho. Então, a importância do chegar um pouquinho antes, respirar, pensar nas aflições do dia, para que as resoluções possam acontecer aqui. Não que às vezes eu saia daqui com a mente já aberta para resolver, mas com o coração sereno para aceitar aquilo que é meu e pensar ao sair daqui. Então olha só a importância, vamos falar assim, do bater cartão. Se eu não consigo ter sozinho ainda, uma calma, uma serenidade para atender às minhas necessidades de mudança ou de manutenção do equilíbrio espiritual, moral, físico, energético, eu tenho que vir à casa espírita ou em qualquer outra religião que me leve à reflexão, à busca, à mudança da paz. Mas se eu venho aqui bater cartão, que eu venha. Eu chego um pouquinho mais cedo, para que as minhas aflições possam ser diminuídas através do entendimento. Então, no capítulo 5, fala assim, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os que padecem perseguição, os pobres, os que tendes fome, os que chorais. Então, Jesus coloca uma gama de sofrimento, vamos falar assim. E Allan Kardec mostra para nós
todos os sofrimentos através do estudo da doutrina espírita que o espírito pode passar. Então nós temos exemplo de várias coisas do que podem acontecer. O jovem que está naquela ânsia do primeiro beijo, o pai de família que está naquela angústia de procurar mais uma vez um emprego e não conseguir. Então, olha só, são coisas diferentes, mas que traz aflição ao espírito, que ele tem que passar por aquilo da melhor maneira possível. Então, no entendimento, na aceitação, na calma, na serenidade, a gente consegue. Mas só que a gente tem calma, serenidade, amor no coração a todo momento? Não, a gente não tem. A gente tem que ser consciente. Ah, não, eu vim aqui à casa espírita e tenho que falar que eu sou todo amor. Mas às vezes eu não sou, eu não consigo, eu sou pequeno ainda, eu estou caminhando, eu estou batendo cabeça tantas vezes. Então, o convívio com o outro próximo, mesmo que traga dissabor, é necessário ainda. É difícil? Claro que é. Reinaldo Leite, um palestrante espírita que desencarnou, ele tinha um programa na Rádio Boa Nova. E ele falava dessas dificuldades, das aflições que as pessoas têm para lidar com as situações, principalmente as familiares. Porque a gente está no convívio de sociedade, numa das leis de Deus, né, explicadas por Allan Kardec, que estamos reunidos em sociedade e em família para nós aprendermos. Então, somos reunidos em grupos para aprendermos da melhor maneira possível. E a gente fala assim, nossa, olha que família bonita, parece aquela família da manteiga doriana, né? Tá tudo tão bonitinho, o pai, a mãe, os filhos, o gato, o cachorro e passarinho, fora da gaiola, que vai cantar na porta lá ou na janela. Família perfeita. Mas tem famílias que tá o pai, não tá a mãe não tá o pai. Os dois brigam, as crianças não se dão. Aí tem algum outro agregado porque os pais separaram e às vezes traz uma bagunça dentro de casa. Mas é o necessário. O arranjo ou rearranjo das situações se dão pela nossa necessidade. Claro, sempre o livre-arbítrio para as nossas escolhas. Ou eu quero ou eu não quero. Mas o arranjo ou o rearranjo, eles são necessários para apararmos as arestas, para aprendermos. Então, essa dificuldade em conviver com o outro, ela é necessária para nós baixarmos a guarda, para nós percebermos, para nós darmos a nossa opinião quando necessário, para nós tolhermos a nossa opinião quando necessário. Então, o ficar calado é caridade. O falar também com propriedade, sem magoar, também é caridade. E nós temos a dificuldade de discernimento, quando falar, quando calar. Mas é exercício, é prática, é convivência. A gente não evolui sozinho. Se fosse assim, cada um vivia num canto, isolado, sem ninguém. Mas o convívio em sociedade nos traz a reflexão daquilo que somos, daquilo que o outro é e de que maneira nós podemos ou devemos evoluir. Então ele fala da justiça das aflições, no capítulo 5. E tem uma coisa legal que na sequência Allan Kardec fala das causas atuais das aflições. Então ele fala das causas atuais e das causas anteriores. Aí volta aquela pergunta inicial. Deus é bom, justo, maravilhoso? Claro que é. Nos dá a oportunidade da reencarnação, de aprendermos, de voltarmos para aprender, de resgatarmos os nossos débitos. E Allan Kardec mostra, através do estudo da doutrina espírita, que as causas atuais, elas podem ocorrer, dos nossos sofrimentos atuais, podem ocorrer por conta da nossa conduta, daquilo que estamos fazendo de errado ou certo, mas também pode ser das encarnações anteriores. Então, tudo que nós temos hoje, mais uma vez, é nosso, porque nós fomos lidando com as situações, bem ou mal, ou de maneira equivocada, ou de maneira certa, estamos colhendo. É o plantio, a lei de causa e efeito que a doutrina espírita mostra para nós.
Se eu planto, eu colho. Se eu plantei nessa encarnação, talvez eu consiga colher tudo nessa. Coisas boas, vou colher. Coisas ruins, também vou colher. E se eu penso assim, mas tudo que eu estou colhendo hoje, eu não plantei nada nesta vida ou nesta encarnação. Então é da outra. São as causas anteriores. Aí a gente consegue ver a justiça de Deus palpável, com propriedade, onde uns nascem de uma maneira boa, legal, e outros não tanto. Onde uns têm uma vida melhor e outros nem tanto. Mas é o necessário para a evolução. Quando a gente entra na escola mesmo, ou quando a gente entra nesta terra escola, nós temos as nossas aptidões. Nós temos a nossa bagagem espiritual. E às vezes eu consigo aprender fácil ou tenho que ficar sofrendo. Às vezes vou repetir de ano. Antigamente, quando eu estava na escola, isso faz tempo, tá? As séries eram, vocês lembram disso, claro. As séries eram divididas em primeiro A, B, C, D, E, F. Então, a sala, primeiro A, era a sala melhorzinha. Primeiro B, mais ou menos. C, quem estava no F, era só o escolho. Eram as coisas mais ruins possíveis, né? Então, eu percebia que os alunos saíam de uma sala para outra, porque no decorrer do ano, as professoras iam percebendo, bom, esse daqui aprende com maior facilidade, vai para o primeiro A. Esse daqui, ele tem um pouco mais de dificuldade, então vamos juntar os que têm mais dificuldade lá no C, os que têm muita dificuldade lá no F. Agora imagine, isso na escola, tá? Antigamente, hoje em dia não faz mais isso. E se Deus fizesse isso com a gente? Imagine só, se Deus fizesse isso com a gente, a lei de sociedade não iria existir, seria uma lei errada. Mas Ele nos coloca nessa mescla, nessas diferenças, para que nós possamos aprender e conviver. Então olha só como Deus é maravilhoso. E a gente percebe que se temos as causas anteriores ou as atuais, e a gente percebe no local que nós estamos e que maneira estamos lidando com esse aprendizado, a gente começa a ter um pouco mais de paz no caminho. E essa paz no caminho nos faz refletir na bondade de Deus. Então ele fala das causas atuais e das causas anteriores. E fala do esquecimento do passado, né? Allan Kardec coloca no capítulo 5, e da importância desse véu do esquecimento. Porque imagine só, se eu tenho que conviver com os meus, tem uns que eu convivo maravilhosamente bem, que eu trago ao peito e caminho junto, e eu falo, esse é meu irmão do caminho. Mas tem outros dentro da mesma família, da mesma família que você traz ao peito, está caminhando, o cara está pisando no seu pé, ou está pisando no pé dele. Mas por que com outros é mais fácil e com outros nem tanto? É o que eu tenho de merecimento, é o que eu preciso, porque eu fiz alguma coisa ou eu me comprometi. Não importa. Mas ele fala que se eu esqueci do que aconteceu, algum motivo tem, claro, para que eu possa aprender através do instinto, através daquilo que eu tenho de bom, que são as virtudes dentro do meu coração. Mesmo que aquele pise no meu calo, se eu tenho um pouquinho do entendimento do amor que Jesus fala para nós em todo o seu messianato, eu entendo que o outro ainda caminha torto. E se caminha torto, pisa no meu pé. E o que eu devo fazer? Continuar caminhando com ele. Jesus fala, oferece outra face. Fernanda, mas é tão difícil oferecer outra face, oferece a outra. Oferece a outra. Mas eu só tenho duas, dá do seu corpo, então, caminha com ele quantos passos for necessários. Porque se eu não fizer isso nesta encarnação, eu vou chegar na outra oportunidade tendo que fazer novamente o caminho. Mas hoje eu tenho a consciência, às vezes um pouquinho distorcida, mas eu tenho a consciência do que eu tenho que fazer. Distorcida não por conta das leis de Deus, mas por conta do meu entendimento dela ainda, do meu entendimento. Que eu tenho que fazer o certo e se eu deixar de fazer, eu estou perdido.
Eu estou na roça. Né? O pessoal fala para Ibiúna, a gente fala que lá é roça. Se o pessoal fala que está na roça, o pessoal fica bravo lá, tá? Mas imagine só, se eu não fizer a minha parte, eu estou perdendo a oportunidade. Aí eu vou deixar de ser um bem-aventurado. Um bem-aventurado. Então, muito se fala assim, mas Jesus, quando ele fala das bem-aventuranças, ele fala que tudo vai acontecer na vida futura. Porque ele fala assim, bem-aventurados que sofrem, porque receberão, porque ganharão a terra prometida, um lugar mais calmo. Só que a doutrina espírita fala para nós que o ganho, a paga, a melhora, ela acontece na medida que a gente vai entendendo, e a melhora é no nosso espírito, não é no local onde nós nos encontramos fisicamente, mas é aqui, olha, porque se eu tenho paz no coração, eu estou em todo lugar. Se eu tenho a calma, a aceitação do que é meu, a serenidade, eu estou em qualquer lugar. Eu levo a paz em qualquer lugar. Eu aceito o que é meu em qualquer lugar. Eu lido com as situações em qualquer lugar. Então imagine só, se você trabalha viajando, viaja o Brasil inteiro, e você tem que ter amor no coração, praticar o amor e a caridade, mas você tem a consciência que você tem que ter amor para com os seus próximos, claro, mais próximos, e estender esse amor. Só que o amor estendido, às vezes a gente não consegue, porque você não conhece o outro. Então você não pratica a caridade onde você está, você não ama onde você está, em outros lugares, fora o seu seio familiar, ou o seu lugar mais próximo de convivência. Então, se isso acontece, a gente está ainda de uma maneira equivocada ou deturpada da lei de Deus para esse conhecimento, onde o Espírito leva a luz a todo lugar onde ele está, independente do sofrimento que ele possa passar. Aí bate mais uma vez na tecla, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurado aquele que passa por padecimento, em qualquer lugar, porque ele lida com as situações em qualquer lugar. Aí tem um dos trechos mais legais, que fala lá na frente do Evangelho, que está no item 18, que fala do bem sofrer e do mal sofrer. Se a gente pegar toda a nossa encarnação e entender o que Allan Kardec fala para nós e o que Jesus ensina, sem sombra de dúvida, quando nos diz respeito das lidas diárias e de como nós lidamos com o que nós temos diariamente, a gente começa a perceber um pouco mais onde nós temos que melhorar. O item 18, ele fala do bem sofrer e do mal sofrer. Todos nós passamos, todos nós vivemos, todos nós aprendemos. Então, o passar, o viver, o conviver, tendo um conhecimento da nossa responsabilidade enquanto espírito em evolução. Olha só, a responsabilidade enquanto espírito em evolução. A gente começa a entender o porquê do sofrimento. A gente começa a perceber o porquê nós sofremos. Se a gente pensar na idade que nós temos, aqui a maioria já está um pouco com mais de 15, que já viveu bastante e consegue aprender, os adultos. A gente, um pouco mais de 15, fala assim, eu estou com vários 15 aí já. Se a gente pensar, tinha coisa que nos magoava antigamente, tinha coisa que nos chateava antigamente, tinha coisa que nos tirava do sério. Fernando, ainda eu me tiro com tanta coisa, não consegui mudar. Tem que mudar então. Tem que mudar. Mas tinha coisas que a gente dava muita importância. Tinha coisas que eu adorava e não gosto mais. Porque a gente muda, a gente evolui. A gente se desapega. Se a gente vive um pouco mais a doutrina espírita e conhece um pouco mais a doutrina espírita, nem que seja por 6 meses, 1 ano, a gente começa a perceber algumas melhoras. Porque o Evangelho às vezes bate na mesma tecla. Perdoa, ama, pratica caridade, faz a tua parte, desapega das coisas que não são boas, se apega às coisas que são boas. E se a gente, nesses 6 meses, 1 ano, ou a partir de hoje começar a fazer isso, daqui a 1 ano a gente vê a nossa mudança. Do que eu me apegava, sofria. A gente vai até cair de sofrimento. Do que a gente sofria. E hoje a gente passa, às vezes, pela mesma coisa, sem aquela cara de sofrimento. Sem aquele peso no coração e sem aquele fardo pesado nas costas.
sem aquele fardo pesado nas costas. Os passos ficam um pouco mais leves. Então, olha só, esse é o bem sofrer, onde você entende que aquilo realmente é a medida exata para a sua evolução, ou, digamos, aprendizado. É a medida exata. Então, aquele que consegue perceber isso, se encaixa no capítulo 5, item 18, que fala, bem sofrer. Mas aquele que ainda tem dificuldade de aprendizado, se incomoda muito, muito, muito com um outro fazendo a coisa errada, e aquilo traz um peso horroroso, não consegue lidar com as situações, não aceita a sua cruz, o seu encargo, o seu fardo, blasfema contra a bondade de Deus, não entende que esse Deus é maravilhoso e que dá aquilo que eu preciso, e sofre, é o mal sofrer, é o mal sofrer. Então, todos os dias, quando a gente acorda vivo, a gente acorda disposto, a gente tem que pensar, refletir o que eu quero. Não pegar o WhatsApp direto assim, ó. Não, parar um pouquinho, pensa, acordou, pensa, o que eu quero para hoje? Eu quero bem sofrer ou quero mal sofrer? O que eu quero para o dia de hoje? Eu tenho que escolher. Realmente eu tenho que escolher. Por mais difícil que tenha sido a minha noite anterior, por mais pesada que tenha sido a minha encarnação, até o momento que eu acordo, ou acordei no dia de hoje, vou acordar, se Deus quiser, amanhã, segunda-feira, eu vou escolher o que eu quero, o que eu preciso para o bem sofrer. Entendendo que Deus é maravilhoso, que dá o peso exato ao meu suporte de carga, ao peso do coração, ao peso da caminhada. Eu tenho que escolher, sem sombra de dúvida, meus irmãos. A escolha é acertada. Certeza que eu tenho que escolher. Porque se assim eu não faço, eu vou sofrer mal. Eu vou caminhar pesado. A cruz que eu tenho vai marcar, vai dilacerar o coração. E se eu trago esse peso, fica mais difícil eu caminhar. Eu vou caminhando entre as sombras do meu desespero, entre as sombras da minha falta de fé, da minha incompreensão que Deus é luz e eu tenho um cadinho dessa luz dentro de mim, porque eu sou centelha divina. Por mais difícil que esteja passando, por mais difícil que seja o problema, eu preciso operar a mudança na minha vida. Escolher o bem sofrer, em aceitar, para que eu possa realmente caminhar da melhor maneira possível. E nessa escolha, e nessa sequência também do capítulo 5, uma coisa que eu acho muito legal, que Allan Kardec coloca para nós, que nós temos o selo de Jesus. Nós temos dentro de nós o selo de Jesus. É como se fosse a inspeção, né, que passamos ao reencarnar para a gente ter a categoria de ser vivente, receber o selo, Jesus. À medida que vamos reencarnando, temos o selo de Jesus, porque o seu ensino, como diz os bons espíritos, estão perpetuados ao longo da eternidade. E nós, enquanto espíritos em evolução, tendo esse selo, essa aceitação do que Jesus nos mostra, a vida passa a ser um pouco melhor. Ele mostra para nós que o caminho, por mais cheio de espinho que seja, a gente pode enxergar novos horizontes. As montanhas das dificuldades da vida, elas algumas vezes devem ser desviadas, mas elas são nossas, porque a montanha, mesmo que eu caminhe, se eu olho para trás, eu ainda vejo ela, então ela é minha. Outras tantas, a doutrina espírita mostra para nós que eu devo alçar voos maiores. E aquela montanha, se é minha, eu tenho que subir, lidar, escavar. E se eu subo na montanha, eu consigo divisar horizontes e possibilidades de resolução. Talvez não seja nessa encarnação, meus irmãos.
Mas graças a Deus, somos eternos. E vamos conseguir resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas. Se já conseguimos resolver os pequenos, alguns grandiosos, outros nem tanto, imagine o que nos está reservado. Então vejam a grandiosidade da maravilha e da bondade de Deus. Estamos hoje aqui reunidos numa casa de oração que fala de Jesus. Olha só como é o nosso caminho. Foi escolha de estar aqui hoje. Foi escolha. Então, se estamos aqui reunidos em nome de Jesus, nós já temos a certeza do caminho a percorrer. Nós já, sem querer, já escolhemos o bem sofrer. Onde aqui estamos recebendo, desde o momento que aqui entramos. As ligações com os bons espíritos já se deram desde o momento do nosso sono, no decorrer da noite, passando pelo momento até quando aqui chegamos. Então olha só a maravilha da aceitação. Quem tem a sensibilidade um pouquinho a mais, que no meu caso, consegue perceber a atuação desses bons espíritos aqui. Quem não, mas tem fé, tem essa certeza que isso acontece. Então quando a gente entra aqui, é acolhido por nossos irmãos encarnados e desencarnados, os encarnados com um sorriso no rosto, uma alegria em receber-nos, recebemos o passe, temos a fé que estamos recebendo aquilo conforme a nossa necessidade e tomamos aquela água que vai saciar a sede do corpo e vai alimentar o nosso espírito com boas energias. Então, se eu acredito nisso e tenho esse caminho pautado com Jesus, tudo fica mais fácil. A bem-aventurança vai ser parte da nossa vida com essa aceitação. E o convite que Jesus faz para nós a todo momento que eu tenho isso como o estandarte que Jesus vai atravessando, dissipando as trevas da minha vida. E acredito que isso também acontece na vida de tantos que acreditam em Jesus e não necessariamente precisam ser espíritas, mas que acreditam nele. Onde ele fala assim, ao convite que ele nos faz há muito tempo. Vinde a mim todos vós que andais fatigados, e eu vos aliviarei. Ele não pergunta se você praticou a caridade, se você agiu com amor, se você tem problema em casa ou não. Ele faz o convite. Vinde a mim todos vós que andais fatigados, e eu vos aliviarei. Mesmo que eu fale, Jesus, eu não tenho propriedade para falar de ti, eu não tenho propriedade para seguir a ti, eu não consigo fazer nada do que o Senhor quer de mim. Mas ele faz o convite. Vinde a mim todos vós que andais fatigados e eu vos aliviarei. Ele não pergunta se o meu fardo é grande nessa encarnação ou se foi na outra. Se eu consigo passar com propriedade, blasfemando Deus ainda por pequeno que sou. Mas se eu acredito e aceito o meu encargo, independente do meu grau de entendimento, ele faz o convite mais uma vez nessa manhã gloriosa. Vinde a mim todos vós que andais fatigados e eu vos aliviarei. E o que a gente faz? Simplesmente aceita esse convite. E esse Jesus maravilhoso que passa por aquela porta, não tenho sombra de dúvida nisso. Que passa por aquela porta. E nesse salão imenso que a nossa vista material não consegue divisar, ele se assenta ao nosso lado. Mesmo sem ver, tem um lugar reservado para ele, do meu ladinho. E nesse clima de amor, de afeto, de renovação física e espiritual que acontece aqui, ele se assenta ao nosso lado. Sabe aquele amigo que faz tempo que você não vê? Aquele parente amigo que você faz tempo que não vê? Que te dá alegria, o teu corpo vibra de emoção e ele está do seu lado, o que você faz? Se abraça, você acolhe, você traz esse irmão do caminho para dentro de ti. E a gente fala, Jesus, tá difícil, hein? Ele fala assim, vai passar. Jesus, poxa vida, tá muito difícil. Ele fala, vai passar. E o que a gente faz? Abraça esse Jesus, traz a ele ao peito e ele sussurra ao nosso ouvido. Você pode, você consegue. E o que a gente fala? Obrigado, Jesus.
por ontem, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo, Senhor, a Ti a oportunidade bendita desse encontro fraterno em torno do Teu nome. Pedindo uma vez mais que Teus bons Espíritos nos acompanhem no decorrer do nosso dia, da nossa vida, para que possamos, Senhor, ter a consciência da nossa responsabilidade enquanto espíritos em evolução. Agradecemos, Deus Pai Celeste, a oportunidade da vida, a oportunidade de todos os encargos, fardos, lições, aprendizados que o Senhor, como Pai amoroso, nos dá. Agradecemos a Ti, Jesus, a lição, o exemplo, o abraço amigo para entender tudo aquilo que o nosso Pai nos dá. E pedimos mais uma vez que possamos retornar aos nossos lares de maneira calma, serena, com o convívio desses anjos guardiões, desses bons espíritos, a nos insuflar ao caminho do bem e da paz. Que esta semana que está por vir seja maravilhosa, Senhor, de oportunidades onde possamos colocar em prática o Teu ensino de amor. Que todos os momentos da nossa vida, todos os momentos possamos passar da melhor maneira possível, sofrendo bem, aceitando, tendo em Ti, Senhor, o nosso cajado, o nosso passo firme, o nosso caminho, a nossa meta, o nosso modelo e guia. Que essa luz seja sempre conosco, Senhor, em Teu nome. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos.